Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vou ter que falar mais alto, né? Um pouco mais alto. A gente sabe que tá calor, né? Eu tô nervoso, tô ficando com mais calor ainda. Sabe? Mas Jesus é o nosso Senhor. Vamos pra frente, né? Eu vou começar lendo com vocês Gênesis 1, 26. Antes de entrar em Mateus. Vamos ler. Quem trouxe a Bíblia, né? Gênesis 1, capítulo 26. Amém? Que vai falar assim. Gênesis 1, capítulo 26. Deus, somos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para aí, rapidinho. Quando o Senhor formou o homem, quando Deus formou o homem, Ele formou o homem com um intuito. O homem tinha que expressar Deus. Amém, jovens? Estão entendendo? Amém. Ele formou o homem com o intuito do homem expressar Deus. Amém, Nilson? Amém. Tá rindo à toa? Amém? Tá entendendo? Então, olha só. O homem foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus, a fim de que o homem o expressasse. Sabe? Mas esse homem, infelizmente, ele caiu. Sabe? Ele pecou. Sabe? E a partir do momento que ele peca, ele já não expressa mais Cristo. Porque Deus é a vida, amém, jovens? Amém. E quando o homem peca, ele expressa a morte. Vamos ler Romanos, bem rápido. Romanos 5. Romanos 5, versículo 12. Que vai falar assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, por meio de um homem. Quem era esse homem? Adão, né? Por meio dele entrou o pecado. E por meio do pecado entrou o quê? A morte. Não é verdade? Aí vai falar, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando o homem peca, é impossível ele expressar Deus. Ele está expressando morte quando ele peca. Estão entendendo, jovem? Estão entendendo até aí? Quando o homem, ele peca, ele passa a expressar morte. Sabe? Porque por meio de um homem entrou o pecado, por meio do pecado entrou a morte. Estão entendendo? Sabe? Mas graças a Deus, Mariane, vamos ler Filipenses. Vou mostrar. Efésios. Perdão, graças a Deus por Efésios. Efésios 2, 25. Vamos ler todo mundo junto. Eu queria convidar os jovens a ficar de pé. Parece esse versículo bem forte, amém? Vamos lá, vamos acordar, gente. Efésios 2, versículo 25. Vamos lá, todo mundo junto. Amém? E Ele vos deu vida, estando... Não, todo mundo junto, tem que ser todo mundo junto comigo, amém? Efésios 2, capítulo 2, versículo 25. Não, perdão, é 5. Efésios 2, 1. Amém? Eu errei, porque no papel... Quem botou o papel errado aqui? Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andou, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, fala muito, irmão, mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, aleluia, declaro por seu irmão, mas Deus, jovens, sendo rico em misericórdia, continuando, por causa do grande amor com que nos amou, amém, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida. Aleluia, nos deu vida! Cristo nos deu vida! Vamos lá, continuando. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. 8, todo mundo junto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 10, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Já pode sentar. É só para dar uma acordada. Sabe, o homem foi criado, ele caiu, ele pecou. Antes dele cair, ele expressava quem? Deus, expressava vida, porque Deus é vida. A partir do momento que ele cai, ele passa a expressar morte, porque a morte ela vem através do pecado, sabe? Então, quando nós pecamos, nós precisamos ter a consciência de que nós não estamos expressando Cristo, o próprio Deus, estamos expressando morte. Amém? Estão entendendo, jovem? Mas pela graça sois salvos. Amém? Sabe? O Senhor deu a sua vida por nós, sabe? Como o Deus fala, nós éramos lixos, né? Estávamos descostas para Deus, mas Ele nos amou com o seu muito amor, jovens. Sabe? E logo, fala para o teu irmão, e logo. Fala mais forte, e logo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aleluia! Fala para o teu irmão, mas Cristo vive em mim! Sabe, se Cristo vive em nós, nós não vamos expressar morte, vamos expressar vida, John. Agora eu vou chegar onde eu queria, né? Vamos ler Mateus 5. Amém? Mateus 5. Aqui vai falar das bem-aventuranças, sabe? E se nós formos olhar o assunto que nós entramos, o que eu me chamaram para falar é sobre o caráter de Cristo, sabe? Já se Cristo vive em mim, eu tenho que ter o caráter de Cristo na minha vida, sabe? E Mateus 5 vai mostrar esse caráter. Vamos ler? Mateus 5, versículo 3. Olha, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Amém, jovens? Estão entendendo? Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui fala as bem-aventuranças. E se nós formos olhar a nossa realidade, nós não temos nada disso aqui. Sabe? Nós não somos mansos, nós não somos humildes, podemos até ter um pouco, né? Como a gente tem falado, sabe? Mas Ele é a humildade, sabe? Então essas bem-aventuranças aqui, o único que é o próprio Cristo, sabe?
Então, como nós lemos, quando nós falamos, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Cristo tem um caráter, e esse caráter precisa ser formado em mim, sabe? Porque tem pessoas que acham que já são isso aqui tudo, né? Manso, humilde. Eu sou mais manso, humilde, sabe? Entendeu? Sabe? Então, se nós formos olhar, nós não temos nada disso aqui, sabe? E fala, porque herdarão o reino, porque entrarão no reino. Então, nós não vamos entrar no reino, porque nós não somos nada. Mas isso aqui não é para nos desanimar, sabe? É para nos encorajar também. Como que o caráter de Cristo pode ser formado em mim? Como isso? Porque aos nossos olhos, né, Mariane? É uma coisa impossível, sabe? Os humildes de espírito, os que choram, Mariane, os mansos, os que têm fome e sede, sabe? Se nós vamos olhar, porque chora. É impossível aos nossos olhos. Só Cristo é, John. Amém, João? Estão entendendo? Amém. São acordados? Só Cristo é. Entendeu? E como se forma esse caráter em nós? Pela fé. Sabe? O caráter de Cristo, ele só vai ser formado em nós pela fé. Amém, jovens? Fala para o teu irmão, o caráter de Cristo. Fala a verdade. O caráter de Cristo só vai ser formado em nós pela fé. Vamos ler Juízes. Juízes, capítulo 7, versículo 1. Uma vez eu falei sobre isso aqui. Todo mundo achou? Juízes fica lá no começo, depois de Gênesis. Juízes 7, 1. Juízes, capítulo 7, versículo 1. Quero, Miriam. Obrigado. Aí passa mais tempo. Aqui vai falar numa história de um homem chamado Gideão, sabe? Gideão e seu povo, eles plantavam e colhiam muito, sabe? Mas aí eu vou resumir a história. Mas aí vinha os amalequitas e os medianitas vinham e destruíam tudo que eles plantavam e colhiam, sabe? Ou seja, eles estavam sendo muito perseguidos. Aí Deus foi e chamou Gideão, né? Chamou Gideão para livrar o povo dele das mãos dos medianitas e dos amalequitas. Aí Gideão foi, né? Aí vamos ler, ó. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com que ele estava, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos midianitas, me perdi, dos midianitas, lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo. Pera aí, rapidinho. Deus tinha mandado um povo ir com Gideão, né? Enfrentar os medianitas. E esse povo, os inimigos, eram muitos que estavam com os medianitas. Então Deus chamou um exército também. Aí Deus falou assim, ó. Disse o Senhor Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. 8. Apregou, pois, os ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte-se e retire da região montanhosa da Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então, disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-os descer a água, e ali provarei aquele de quem eu disser, este irá contigo, este irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam
levando a mão à boca. 300 homens e todo o restante do povo abaixou-se de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os medianitas nas tuas mãos. Olha só, Deus mandou um exército e com Gideão, né? Gideão. Como nós podemos ler aqui no 3, olha, então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Tinha 32.000 homens com Gideão. 22.000 voltaram e ficaram só 10. Aí Deus falou assim, ele já estava, se fosse a gente aqui, né? Peraí, saiu 22.000, só tem 10 agora. Está diminuindo muito isso aqui. Obrigado, Nicolas. Aí Deus falou assim, ainda demais o povo que está contigo. Aí Deus tirou mais 700, não é verdade? 700. Aí ficou só 300. 1.700. Eu estudo, gente. Ficaram só 300 homens. Não ficou? Não. Ficou 300 homens. Aí essa equipe. Entendeu? Olha, não bota isso na internet não, pelo amor de Deus. Olha só. Ficaram só 300 homens com Gideão. Se fosse o povo daqui, né? Os jovens daqui de Campo Grande. Que guerra o que, rapaz? Porque o povo que estava com os medianitas era como gafanhoto, perdão. Não dava para contar. Eles eram muitos, sabe? E Gideão estava só com 300, sabe? Aos olhos deles, era impossível ganhar essa guerra, aquela guerra. 300 homens contra milhares, entendeu? Mas o importante, sabe, da vida de Gideão foi que ele acreditou, sabe, em Deus. Amém, jovens? Estão entendendo? Sabe? Ele teve fé que ele ia vencer. Porque Deus tinha falado para eles: eu vos entregarei os medianitas nas tuas mãos. Sabe? Vocês estão entendendo? Estão acordados? Amém? Amém? Sabe? Então, o que marcou a vida de Gideão ali, sabe, foi a fé que ele tinha. Independente de quantos tinham do outro lado, sabe? Se tinha só 300, sabe? Ele acreditava em Deus e eles iam vencer essa guerra. Amém? Então, o caráter de Cristo foi formado em Gideão, sabe? Principalmente depois que ele ganhou a guerra, ele não aceitou dominar sobre o povo. Ele falou: o Senhor vos dominará. Sabe? O povo falou: Gideão, domina sobre nós. Ele: não, o Senhor vos dominará. Sabe? Quando ele falou isso, cara, o Senhor se alegrou dele, com certeza. Sabe? Porque ele não queria glória nenhuma para ele. Sabe? Ele queria apenas que o caráter de Cristo fosse formado na vida dele. Jovens, nós temos que ter esse coração, sabe? Do caráter de Cristo ser formado em nossas vidas. Ainda que seja impossível aos nossos olhos. Mas tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Amém, jovens? Vou usar outro exemplo de fé. Jó. Jó era um homem. Vamos ler. Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só. Se nós formos olhar, Jó tinha o caráter de Cristo. Porque era um homem íntegro, reto, e que se desviava do mal e temente a Deus. Sabe? Aí o inimigo foi diante da presença do Senhor e falou: mas Senhor, Jó é assim porque ele tem tudo. Ele tem bons amigos, ele tem saúde, ele tem bons animais, tem bons filhos, tem uma casa, tem uma mulher. Me deixa tocar naquela vida dele, para ver se ele não vai murmurar e blasfemar na tua face. Aí Deus falou assim: vai, só não te deixa matar aquele homem. O Senhor permite, mas não deixa nos matar. Sabe? O inimigo foi.
e tirou tudo que Jó tinha. Veio um vento do deserto, derrubou a casa de Jó. 7 homens e 3 mulheres. 10 filhos, todos os 10 morreram. Agora eu acertei, né? Matemática. Morreram todos os 10. Depois o inimigo usou os vizinhos de Jó para roubar os animais que ele tinha. Depois de toda essa desgraça, né? Foi essa desgraça. A mulher de Jó ainda fala assim, Jó, não, peraí, antes da mulher de Jó falar isso, o inimigo foi e botou uma doença em Jó, uma lepra. Jó estava no chão, sabe? Leproso. A vida dele já não tinha mais sentido, sabe? Aí a mulher dele chega e fala, Jó, peraí, perdemos nossos animais, perdemos nossa casa, perdemos nossos filhos, você está doente, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? A mulher de Jó falou isso para mim, para ele, para mim, ó, falou para ele. Jó falou assim, ó, mulher, se eu nasci pelado do ventre da minha mãe, pelado eu também posso morrer. Se Deus me deu tudo que eu tinha, Deus tem a autoridade de tocar, de tirar e fazer o que Ele quiser. E Ele não vai deixar de ser Deus por isso não. Amém, jovens? Estão entendendo? Sabe? Independente da situação de Jó, dos inimigos, até os amigos dele foram lá e falavam que ele estava em pecado. Sabe? Ele teve fé no Senhor. Porque se estava acontecendo aquilo com ele, era porque Deus estava permitindo. O importante é acontecer as coisas em nossas vidas e nós nunca deixarmos de ter fé, acreditar no Senhor. Amém, jovens? Estão entendendo? Tá difícil? Sabe? Quando nós temos fé no Senhor, podemos perder tudo, sabe? Não vamos estar nem aí. O importante é que vamos ter fé, sabe? Diante do Senhor. Amém? Não. Vou dar mais um exemplo. Eu separei 3 exemplos aqui na minha folha. Mais um exemplo. Mateus 9:19. Vamos ler. Senhor Jesus. Tu vai falar assim. 9, capítulo 9, versículo 19. Vai falar assim. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se apenas eu lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo, disse, tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Amém, jovens? Fala assim, teu irmão, a tua fé te salvou. Olha só. E desde que aquele instante, a mulher ficou sã. A mulher ficou curada. Segundo a história, não vou entrar na segunda história agora. Essa mulher havia 12 anos, né? Com hemorragia, fluxo de sangue, como falam. Né? Ou seja, a vida dela estava se esvaindo o sangue. Estava indo embora, né? E essa mulher ficou fraca. Sabe? Gastou todos os seus bens com o médico. Foi em todos os médicos para ver se alguém resolveu o problema dela, porque aquilo não era normal. Sabe? 12 anos. E havia uma lei naquela época, não sei se é lei, que todo aquele que tocasse numa mulher que estava com fluxo de sangue, ficava impuro. Segundo a história, isso. Aí o povo que decidiu? Não, vamos botar essa mulher lá para fora de onde eles ficavam. E lá fora, era um muro assim, e lá fora só enfermos. Aí botou essa mulher lá. Aí essa mulher, havia 12 anos, que ela estava ali sofrendo. Aí quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, que ele curava, né? Aí ela falou, peraí, se ele cura, eu vou até ele, né? Eu quero de algum jeito parar essa minha hemorragia. Aí ela foi, sabe? E estava aquela multidão apalpando o Senhor, sabe? Estava aquela multidão tocando no Senhor. Aí essa mulher foi entrando no meio da multidão e tocou, sabe, na roupa de Jesus Cristo.
Aí a Bíblia vai falar, ele falou, aí Jesus para a multidão e fala, de mim, quem me tocou? Ele pergunta, quem me tocou? Se eu estivesse lá, eu falo, pô, tá maluco esse cara? Cheio de gente, né? Como os discípulos falaram, cheio de gente aqui vai perguntar quem tocou ele. Aí, ele falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Amém, jovem? Amém, Marconi? Marconi está acordado. De mim saiu virtude, jovens. Quando nós tocamos no Senhor, dele sai vida. O caráter dele começa a ser formado em nós. Amém, jovens? Estão entendendo? Sabe? Independente da situação daquela mulher, ela queria tocar no Senhor para ser curada. Sabe? Ela precisava de alguma coisa. Sabe? Ela foi e tocou e de Cristo saiu virtude. Sabe? Então a nossa realidade é essa. Nós não temos condição de ter o caráter de Cristo. Sabe? Mas mediante a fé, aleluia, e com busca, aleluia, um aleluia encoraja, sabia? Eu falo isso para o jovem lá na escola. Porque às vezes tu tá falando, aí todo mundo com aquela cara de morto, Badu. Assim, fica... né? Sabe? Então, jovens, quando nós tocamos no Senhor, sabe? Dele sai virtude. Fala assim pro teu irmão. Quando nós tocamos no Senhor, dele sai virtude. Dele sai vida. Nós queremos tocar no Senhor, jovens, para que dele possa sair vida. E o caráter ser formado em nós. Pela fé. Amém. Aquela Jesus falou para ela, a tua fé te salvou. Sabe? Ela falou, eu não quero nem tocar nele. Eu quero tocar apenas nas vestes dele, que eu vou ser curado. Sabe? A fé, ela move montanhas, jovens. Sabe? Tudo é possível ao que crer. Sabe? Então, vocês estão entendendo? O caráter de Cristo, que é inalcançável, só vai ser formado em nós mediante a fé, se nós tivermos fé. Sabe? Diante desses exemplos. Agora eu vou usar só um exemplo negativo. Aquele jovem rico. Vamos ler. Mateus 19. Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntais acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muita propriedade. Sabe? Quando ele foi até Cristo, ele queria saber o que ele podia fazer de bom, né? Para entrar, para alcançar a vida eterna. Aí o Senhor falou para ele, guarda os mandamentos. Aí ele falou, Senhor, mas já faço isso tudo. Aí o Senhor foi e tocou, sabe? Digamos assim, ele tocou numa parte que aquele jovem rico mais se apegava, que eram as riquezas. Sabe? Porque você pode ver quando Jesus fala assim, ele fala, mas eu já faço isso tudo, Senhor. Aí Jesus fala assim, então vai e vende tudo que tens e dê aos pobres. Sabe, o Senhor, ele toca a nossa realidade. Ele quer nos mostrar a nossa realidade. Sabe? A realidade daquele jovem ali é que ele não iria conseguir, porque ele estava ligado naquilo. Era uma coisa impossível para ele. Ele era dono de muitas riquezas, não é verdade? Aí o Senhor vai e fala para ele vender tudo que tem e seguir o Senhor. Sabe? Se nós olharmos nossa realidade,
nós vamos abrir mão de tudo, jovens, para seguir apenas o Senhor. Amém, jovens? Amém, Tawane? Sabe? Nós temos que abrir mão de tudo para seguir o Senhor. E abrir mão de tudo é impossível, sabe? Porque nos dá prazer, sabe? Nós nos apegamos àquilo ali com tanta firmeza que fica difícil de nós largarmos, sabe? Mas pela fé, aleluia, amém, jovens? Nós abrimos mão de tudo. Fala assim, eu quero abrir mão de tudo para seguir o meu Senhor. Jovens, aí o caráter de Cristo vai ser formado em você. Quando você abre mão de tudo e segue o Senhor, sabe? E faz a vontade dEle, pela fé. Amém? Vocês estão entendendo? Então, essa é a base. Oi? É possível para Deus. É impossível para nós, né, Meriane? Mas é possível para Deus. Aleluia! Vamos ler Mateus, voltando lá, Mateus 5. Mateus 5, 11. Agora eu vou falar assim, ó. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Sabe? Falamos da fé, né? Do caráter de Cristo que só vai ser formado em nós mediante a fé. Agora, como que nós vamos saber se o caráter de Cristo está sendo formado em nós? Sabe? Nós só vamos saber se o caráter de Cristo está sendo formado em nós quando nós somos perseguidos, somos injuriados, sabe? É um medidor, né? Como você fala, é um medidor. Quanto mais você é perseguido, quanto mais você é injuriado, mais o caráter de Cristo vai crescendo em você. Só se você regozijar e exultar. Amém, jovens? Sabe, porque alguém quando nos persegue, né? Nós vamos chorar pro canto, né? Se debater, falar que não ama mais a Deus, Deus esqueceu de mim, né, Tancredo? Não é verdade? Entendeu? Aconteceu isso comigo, eu vou contar, eu tenho que contar, não vou aguentar. Olha, esses dias eu fiz uma palhaçada, eu confesso que foi uma palhaçada, não foi? Eu fiquei com tanta raiva que eu não conseguia entender nada da Bíblia, que eu falei, cara, eu desisto. Vou abrir mão de tudo. Não foi, né, Tancredo, cara? Abaixou um demônio em mim, velho. Eu falei, cara, eu vou abrir mão de tudo. Sabe por quê? Porque eu não queria só isso aqui. Eu queria mais do Senhor. E eu estava me incomodando com isso. E já estava em cima da hora, né? A gente estava nervoso. Eu achei, cara, e agora que eu não estou entendendo nada, John? E fiquei revoltado, mané. Mandei mensagem pro Tancredo, mandei mensagem para casa, falei tudo. Olha, não quero mais servir, não quero mais obra, não vou mais para a África, não vou mais pregar, não vou fazer nada. Às vezes dá uma maluquice na gente assim, né? A gente fica meio doidão, né? Quando acontece alguma coisa assim, sabe? Mas, assim, jovens, sabe? À medida que vai acontecendo essas coisas, sabe? É para nós regozijarmos, sabe? E exultar. Porque é grande o nosso galardão, sabe? E Cristo vai ser formado em nós. Mediante a fé. Eu gostei do É Verdade da Tailândia. Vamos ler Timóteo. 2 Timóteo 2,12. Às vezes Timóteo some assim da minha Bíblia, mas isso é normal. Ele foi beber água. Achei. Voltou, né? 2 Timóteo.
É como nós falamos lá em Mateus 5, sabe? À medida que somos injuriados, que somos perseguidos, é para nós regozijarmos e exultar. Ou seja, perseverarmos naquilo. Amém, jovens? Não ri de mim, eu sei falar. Perseverarmos. Vamos lá, 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Amém, aleluia! Com ele também reinaremos. Se perseverarmos. Pô, não está saindo. Perseveramos. Perseveramos. Amém? Fala, meu irmão, eu quero perseverar. Fala. Agora deu para entender. Então, olha só. Com ele também reinaremos, sabe? Não sei se é o caso de vocês ainda, sabe? Mas vão perseguir. Vão mentir. Vão te injuriar. Mas é para você dar um sorriso bem grande. Dá um sorriso bem grande, sabe? Se alegrar. Vamos falar que tu é maluco? Vão, porque, pessoal, tu tá passando um monte de problema, tu vai passando rindo, tá sendo perseguido, aleluia, graças a Deus. Pô, aquele ali ficou maluco mesmo. Nunca que eu vou à reunião da igreja dele. O cara tá maluco. Vou nessa reunião pra quê? Entendeu? Mas se perseverarmos, jovem, com ele também reinaremos. Vamos ler Tiago. Eu vou finalizar, já passou meia hora. Vou finalizar. Tiago 1, versículo 12. Vamos ler junto. Vamos ler junto. Bem-aventurado um homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Jovens, essa é a nossa realidade. Perseverar. Sabe? Nunca olhar para trás. Independente do que aconteça. Nunca olhe para trás. Eu aprendi isso. O Senhor não se agrada dos que retrocedem. Eu não queria dar um exemplo, agora você falou, vou dar um exemplo. O povo de Israel, quando eles estavam no deserto, eles viram que a dificuldade era tão grande, eles viram que o problema deles era tão grande, que eles falaram, cara, sabe o que é melhor a gente fazer? Vamos voltar. Porque lá no Egito a gente sofria, mas a gente pelo menos podia comer, podia ter uma água para beber, ter uma casa para dormir, sabe? Vamos voltar. Aí o Senhor fala, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, sabe? A partir do momento que eles olharam para trás, o Senhor se irou, não entrarão no meu descanso, sabe? Jovens, nós nunca podemos olhar para trás. Fala assim, agora vai você, fala baixo do peito, nunca quero olhar para trás. Fala com realidade. Baixo do peito. Nunca quero olhar para trás. Amém, aleluia! Jovens, que possamos perseverar até o fim. Que por fim, né? Vamos ser como Paulo. Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Amém, jovens? Amém. Vocês entenderam? Sim. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar? Amém. Senhor, muito obrigado por essa tarde, Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Amém. Senhor, nós queremos nunca olhar para trás. Amém. Senhor, queremos olhar para o alvo que é Cristo, Senhor. Amém. Senhor, que o seu caráter possa ser formado em nós, mediante a fé, Senhor. Senhor, então venha nos ajudar. Senhor, venha nos ajudar cada dia mais. Senhor, pois nós queremos a Ti, Senhor. Queremos Te buscar mais e mais. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Senhor, nos mostra a nossa realidade. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, jovens. Jesus é o Senhor.